Está no ar o podcast do Mundo Real. Seja bem-vindo, que Deus abençoe seu dia, sua noite, né? Deus abençoe, são 22 horas para abençoar a tua vida hoje. Olha, você sabe que nós sempre reconhecemos a graça de Deus sobre nós e louvamos sempre ao Senhor pela vida do nosso pastor, que Deus deu ao nosso reverendo uma visão muito grande. Que Deus abençoe o nosso pastor, que Deus abençoe sua família e que Deus abençoe você que está conosco. Esse é o podcast do Mundo Real. Acabou de ter uma reunião poderosa, que foi a reunião do AJAM. O pastor Alex, juntamente com outros pastores, missionários, estão ali buscando o Espírito Santo e mas de uma maneira tão poderosa que nós estamos vendo a graça de Deus se manifestando na vida de crianças, adolescentes, adultos, até os pais têm sido impactados pela presença de Deus, crianças falando em outras línguas, sendo batizadas com o Espírito Santo, isso tudo na reunião AJAM. E você que é pai, você que é jovem, você que é filho, você que é criança, adolescente, tem que estar conosco em um desses sábados, porque realmente tem impactado a vida de muitas pessoas. Meu amigo, esse programa é um programa que nós contamos histórias verdadeiras, a história de vida de pessoas que foram impactadas ao entrar em contato com esse evangelho pleno, completo, através deste ministério. E no programa de hoje eu vou sair do Rio de Janeiro e vou dar um pulo. Eu vou a São Paulo, mais precisamente vou a Osasco. E eu vou conversar com alguém que para muitos vocês não conhecem, mas ele é conhecido. Eu quero falar essa noite com Rafael. Rafael, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse podcast. Contar um pouquinho da minha história, espero que edifique aí muitas pessoas, muitos irmãos. Amém. Rafael, eu quero te fazer uma pergunta. De cara, como você conheceu a Igreja Viva em Osasco? Amém, pastor. Eu faço parte da igreja desde fevereiro de 2010. Uhum. Eu nasci num lar, pastor, que era um lar católico, só que aquele católico não praticante, né? Sim, como Então minha muitos, né? mãe, como muitos, minha mãe e meu pai sempre diziam que eram católicos, mas não praticavam. Então ia quando tinha um casamento, quando tinha um batizado ali, era o que eles iam, né? E eu nunca acreditei assim em um Deus que pudesse julgar, que pudesse. Eu acreditava Uhum. naquele Deus que as pessoas falavam, que era aquele Deus do amor, né? De Amor, coisa. É. E assim, eu louvo a Deus porque o meu tio, que ele morava aí no Rio de Janeiro, Uhum. e ele conhecia a Igreja Viva aí no Rio de Janeiro. E sempre que ele vinha para as festas de final de ano, ele convidava a gente para ir para a igreja. E num desses convites ele convidou as minhas irmãs. Foi a minha irmã Rafaela e a minha irmã Pâmela. Elas foram até a frente, aceitaram Jesus, e ali começou a mudança da nossa família. E eu lembro que elas me evangelizavam bastante, né, pastor? Uhum. Só que aquela pessoa incrédula, né? Que não conhece Jesus, então É. elas me falavam sobre a salvação, me falavam sobre o inferno mesmo, e eu não acreditava naquilo, Uhum. né? E só que de tanto elas me convidarem, de tanto elas me chamarem, eu falei, como muitas pessoas, acredito que foi na igreja assim, né? Falei, não, eu vou para elas pararem de me chamar, para elas pararem de me incomodar. E nessa época, em 2010, eu estava separado, que hoje é minha esposa, a missionária Tessiane, a gente já namorava desde 2005, só que nessa época, no começo de 2010, a gente estava separado, Uhum. e eu estava naquela fase, né, pastor, de beber, bebia muito, fumava, ia para balada, ia para festa, e eu lembro que a Rafaela, uma das minhas irmãs, me fez o convite para ir para a igreja, e eu, para ela parar de me chamar, eu falei que ia no domingo de manhã, só que quando foi no sábado à noite, eu saí. Uhum. Eu saí para uma festa, uma balada, bebi muito, cheguei em casa mais de 7h30 da manhã. Uhum. E aí, quando foi no domingo, 9h30, ela me acordando para ir, pastor, para a igreja. E eu falei assim, não, Rafaela, não dá para mim ir, eu acabei de chegar em casa, estou cansado, né, bebi a noite toda, como é que eu vou para a igreja? E só que teve uma palavra, pastor, que ela me falou, que hoje eu Uhum. sei que foi o Espírito Santo, mas naquela época eu não sabia ainda. Sim. E ela falou assim, você prometeu. E, pastor, eu fico pensando, o que é uma promessa para uma pessoa que não teme a Deus, que É. não conhece nada? Hoje as pessoas prometem, elas Uhum. prometem uma coisa e ela não cumpre. É uma coisa normal você não cumprir uma promessa.
Só que aquilo entrou dentro do meu coração. Olha Ela aí. falou, você prometeu, e eu falei assim, tá bom, vai, eu vou. Então eu levantei, mesmo sem querer ir, mas fui. E quando eu cheguei na igreja, o pastor Humberto pregando, Aham. e eu sei que hoje é o Espírito Santo, mas aquilo mexeu comigo, mexeu com dentro de mim. E quando o pastor Humberto fez o apelo, eu não tive outra alternativa senão aceitar Jesus, né? E naquele dia, naquele domingo de manhã de fevereiro de 2010, eu aceitei Jesus e aquilo mudou a minha história. Então eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus no domingo de manhã, eu fui para a igreja domingo à noite, eu fui segunda, eu fui terça, eu fui quarta, eu fui quinta, fiquei a semana inteira para a igreja. De lá para cá a minha vida mudou. Poxa, que bênção, Rafael. E é legal, eu queria até mandar um beijo, um abraço, pastor Humberto, querido. Que Deus abençoe o senhor, tá? O senhor é muito querido, é o número um, hein? Em nome de Jesus, a gente ama o pastor Humberto. E é muito legal, né? Você foi numa reunião poderosa, uma reunião da palavra de Deus. É o nosso ministério que está lá em Osasco. Você imagina, o Gramacho é um celeiro, né? Porque a visão saiu Sim, daqui, tudo saiu daqui. E então esse braço está estendido lá em Osasco que alcançou você. Um jovem nas bebidas, nas baladas, estava separado da namorada, mas um convite. Olha a importância da é pregação, né, verdade, pastor. Rafael? A É família, por exemplo, verdade, sua sim. irmã. Se a sua irmã não tivesse insistido, quem sabe você hoje não estaria aqui. É verdade. Com certeza eu não estaria aqui. Então, eu louvo muito a Deus, louvo a Deus pela vida do meu tio que conheceu a igreja aí também e É, levou e fez esse trabalho de evangelizar, que é o trabalho que a gente verdade. tem que fazer Poxa, hoje. verdade. O Rafael, aí você se converteu, entrou na igreja, quais foram os próximos passos? Foi para as aulas, se batizou? E sim, senhor. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu fui muito bem acolhido, né? Uhum. Então as pessoas elas vinham falar comigo e eu achei aquilo estranho, porque eu já tinha ido em igrejas evangélicas, mas não tinha tido essa recepção, né, esse Sim. atendimento. Então as pessoas iam, falavam comigo, me avisavam quando que ia ser o próximo culto, olha, vem na aula, não sabia nem o que era discipulado, né? Uhum. Mas não, vai ter uma aula de discipulado aqui domingo de manhã, vem aí. E aí a gente começa um processo, né? Então eu comecei esse processo e eu vou falar, pastor, para algumas pessoas que às vezes você que não aceitou Jesus ainda, que não faz parte da igreja, está ouvindo esse Uhum. podcast, não é a partir do momento que você aceita Jesus que você vai largar tudo de imediato. Tem pessoas que largam tudo, que param tudo de uma hora para outra, mas tudo é um processo. Na Um minha vida foi um processo. processo. Então eu continuei, eu fui para a igreja, mas eu continuei bebendo, eu continuei fumando, e depois aquilo, o Espírito Santo foi tirando de mim, ele Foi foi tirando. me convencendo que eu não precisava mais. Uhum. Então, tudo na vida é um processo, né? Na vida espiritual também. Então, e aí eu comecei a ir para as aulas, comecei a ir para o discipulado, comecei a ir para o evangelismo, que me ajudou bastante. É, eu falo para algumas pessoas, né, que quando você vai no evangelismo a primeira vez, você entra mudo e sai calado, né? Você não fala nada, mas É. você aprende aquelas pessoas evangelizando, falando sobre Jesus, e você vai aprendendo, e aí depois você é uma das pessoas que está lá evangelizando também. Então é uma coisa bem legal Mas é que eu verdade, fiz, sim. você falou uma coisa certa, Rafael, que é um processo, né? A gente tem que sempre, você é amigo, você que está nos acompanhando, você é jovem, adolescente, assim, o que aconteceu com o Rafael acontece com todo mundo, acontece com todos nós. A vida cristã, você passa por esse processo, mas o interessante, Rafael, é que você seguiu o processo. Você não desistiu no processo, você não caiu no meio da caminhada no sentido de parar, de estagnar. Quer dizer, você se converteu, você foi à aula bíblica, daqui a pouco você já estava na evangelização e houve o seu batismo, mas você se batizou logo depois. Sim, o primeiro batismo que teve, eu já aceitei o batismo, já entendi, né, a importância de se Uhum. batizar. Então já fui no, já, eu mergulhei mesmo, pastor. Foi um mergulho total e já batizei, já comecei a evangelizar. Logo depois já comecei a dirigir projeto também. O pastor Uhum. Humberto me colocou Olha lá. só. Não sabia nem como é que dirigir um projeto, mas o pastor, não, vai, você É vai isso aí. aprender e aprendi. Né, e louvo a Deus pela vida do pastor Humberto por Ah, ser não, um ele. exemplo do nosso reverendo, né? Não, ele é. O pastor Humberto é alguém fenomenal. É alguém fenomenal. Agora, e a Teiciane? Ela entra em que momento da história? Vocês estavam separados. Isso, nós estávamos separados, pastor. E assim, então eu me converti em fevereiro e a gente ficou mais um tempo separado, só que depois a gente acabou se entendendo e voltou, né? Uhum. E quando a gente voltou, pastor, a gente voltou com uma condição, que seria para casar, porque a gente já estava namorando há 5 anos,
Olha. Desde 2005 a gente namorava e a gente voltou, falou, não, a gente vai voltar, mas a gente vai voltar para casar. E Aham. aí teve aquele atrito, né, pastor? Porque a família do Teixeira é católica, Nó. eu agora era um novo crente, então É. comecei a aprender e falei, eu não caso na igreja católica. E coloquei, não caso na igreja católica. Se você não quiser casar na nossa igreja, né, na minha igreja, a gente vai casar só no civil. Mas aí eu falei, mas quero te fazer um convite, vai lá na igreja, vamos ver se você gosta. E aí ela foi, ela gostou, aceitou Jesus como Salvador, só que ela foi um processo um pouquinho diferente do meu. Ela teve um pouquinho mais de resistência Ó. para poder aceitar a palavra. Então ela aceitou Jesus, só que ela não queria aceitar o batismo. Então eu me batizei e ela não se batizou nesse primeiro batismo que teve após a nossa Uhum. conversão. Ela só foi se batizar no segundo batismo que teve. Então ela teve um pouquinho mais de resistência, mas Deus quebrou também essa Ó. resistência. E aí depois que queria casar na igreja católica, né? Mas não, casou na nossa igreja, a gente Que fez o legal. CPM, a gente fez todos os passos, né, que Aham. tinha, e todas as pessoas, os nossos familiares, acabou conhecendo a igreja, muitos através do nosso casamento, que foram até o nosso casamento, Que lá na legal. igreja de Osasco. Nó, que legal. E hoje esse casal abençoadíssimo, a gente ainda vai conversar um pouco sobre isso, mas eu vou só falar um pouco com nossos irmãos que estão nos acompanhando. Queria falar com você, meu amigo. Você está agora acompanhando comigo uma história real, uma história verdadeira de transformação. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael, que eu pergunto a todos os entrevistados aqui. Qual o impacto que este ministério tem diretamente na sua vida? Por exemplo, eu já entrevistei aqui a pastora Adriana Macena. A pastora Adriana Macena disse que ela veio de um jeito e ela foi transformada. Ela não era casada, casou, vivia uma vida ilegal, né? A gente chama de firma que não é registrada o casamento, quando não há aquele amigado de fé que diz o povo casado é uma firma não registrada, mas ela ouvindo a palavra, ela foi lá e casou direitinho. Quando a gente ouviu o pastor Alex aqui, ele mostrou que ele vivia uma vida de bebida, de prostituições, mas quando ele ouviu o evangelho, aquilo impactou e ele foi transformado. Nós conversamos aqui também são muitas entrevistas, uma delas foi a Patrícia, lá da França, que a vida dela ela estava desviada, mas o impacto da palavra e o amor do nosso reverendo pelas almas a salvou. Que impacto, Rafael, esse ministério tem na sua vida? Pastor, é um impacto profundo, é o impacto de uma mudança total de vida, e eu digo até assim também de uma quebra de maldição da nossa família, né, que a gente tinha. Então, nossa família é uma família que vinha sempre com separação de casais, né? E eu vejo como uma quebra de maldição. E eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo, louvo a Deus pela vida da pastora Cristina, do pastor Humberto, que me acolheu e representou e representa muito bem o nosso reverendo lá em Osasco, porque foi através desses homens, através dessa visão que a gente pôde mudar de vida totalmente, né? Então, era uma pessoa que bebia, que fumava, que não estava nem aí para nada, que não acreditava no inferno, não acreditava que teria a condenação eterna. E hoje, através desses homens de Deus, da insistência do nosso reverendo com Osasco, né? A gente ouve histórias de pessoas que até falaram para o reverendo desistir de Osasco, mas ele, através do Espírito Santo, falou: não, não vou desistir, vou continuar. E eu vejo tudo isso a mão de Deus, porque se não tivesse continuado, a gente não tinha nos alcançado, não tinha alcançado tantos de alma que tem hoje em Osasco. Então é uma mudança, vamos dizer assim, da água para o vinho. Eu sou muito grato a esse ministério. Tudo que eu conquistei, se eu sou um empresário hoje, se eu tenho uma família abençoada hoje, se eu tenho um casamento abençoado hoje, é por conta desse ministério. Eu tenho certeza que se não fosse esse ministério, talvez não teria nem casado, ou talvez teria casado, mas entraria na estatística de mais um casal É. divorciado, né? A gente briga, eu e a Triciana, a gente brigava muito antes de ter esse Jesus como Salvador, e então é uma mudança total. Sou muito grato a Deus por conta desse ministério. Eu imagino. Rafael, eu vou para um break rápido, você fica aí, a gente já vai voltar a conversar com você, Senhor, mas eu quero falar com você que está nos acompanhando e fazer um pedido. Curta, dá seu joinha,
Você também pode nos ajudar comentando aqui embaixo na nossa live. Comente, fale o que você está, as impressões suas e compartilhe com alguém, porque o testemunho do Rafael pode com certeza abençoar alguém que você conhece, da sua família, que vivia como ele, tá? Agora são 10 e pouquinho, 22 horas e um pouquinho. Já jantou? Deu fome aí? Olha, come uma comida saudável. A tapioca pernambuquinha é de um irmão, é um amado e que está nos abençoando nesse programa, tá bom? A gente vai pro break daqui a pouco, a gente volta já já. Tchau. Olha só o que acabou de cair na minha mão, uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. O que quer dizer isso? Vamos fazer um sorteio. Você que quer que chegue aí na sua casa, dentro do território brasileiro, conversei com o senhor da empresa, falei, olha, e se alguém é lá de Brasília ganhar? Eu mando entregar em Brasília. Se alguém for lá de Pernambuco, eu mando entregar em Pernambuco. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Você vai ganhar o número da bênção, não é número da sorte, não é número da bênção. Você vai tirar uma foto no mercado, é claro, com a tapioquinha da Pernambuquinha, não pode ser outra. Você tira uma foto igual a Michele fez, olha a foto da Michele. Olha a foto do pastor Ricardo, eles fizeram isso e você vai mandar para mim a sua foto com a embalagem lá no mercado da Pernambuquinha. Você também vai curtir a página da Pernambuquinha, vai mandar um print dela para mim, curtindo a página, com a sua curtida e junto com a sua foto. O que eu vou fazer? Você vai ganhar um número da bênção e desse mês vamos sortear e você vai ganhar uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. Agora é claro, é sortido, tá? Não vem só a natural não, aqui você vai ter ela, a integral, 2 integral, você tem a tapioca de creatina, você tem a com whey protein e tem a natural. Chega aí na sua casa, vai lá, compra uma, é claro, tira uma foto, curta a página e quem sabe uma caixa dessa chega na sua casa. Deus te abençoe. Eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. De volta contando histórias verdadeiras no podcast do Mundo Real, o mundo de Deus.
a gente não cansa de dizer que onde nós estamos, o Espírito Santo está, e onde o Espírito Santo está, Jesus está. Agora, se Jesus está num negócio, meu irmão, nada é impossível, com certeza. Que Deus te abençoe. Nós estamos conversando um pouquinho com o Rafael. Agora eu quero perguntar a você, deu fome? Viu aí que a nossa tapioca é uma tapioca de um irmão, hein, gente? Outra coisa, se você encontra em vários mercados aqui no Rio de Janeiro. O pastor Ricardo me mandou uma foto, ele encontrou em Brasília a Michele, lá no Rio Grande do Sul, esposa do pastor Márcio, encontrou lá no Sul. Tire uma foto. Pastor, estou comprando aqui a tapioca de um irmão, esse feedback é legal. E o nosso querido... nosso irmão Hélio Bandeira, que é o dono da empresa, vai estar aqui sorteando uma caixa de tapioca. E a gente vai ver como vai fazer esse sorteio, mas eu acredito que nós vamos sortear as pessoas que mandarem para nós uma fotografia no mercado. Você comprando a tapioca, vai chegar aí na sua casa com certeza uma caixa. Se preparem, vai ser bom. A gente vai marcar a data aqui para abençoar você. O Rafael... A gente está aqui impressionado com a tua história, um jovem que teve a vida transformada, e percebemos, e eu sempre quando estive em Osasco, o pastor Humberto, com aquele timbre de voz, que às vezes falha, ele dá uma coceira na garganta, ele fala do Rafael Tessiani, pastor Edilene, pastor A, pastor B, e a gente percebe que vocês são muito presentes na obra ajudando o pastor. Como é que é essa sua dinâmica, Rafael? O que você faz? Como é que é isso? Como é que funciona? Sim, senhor, pastor. Desde quando a gente entrou na igreja, a gente vê, né, que tem alguns objetivos de oração, e um dos objetivos é que Deus levante os pastores, levante os obreiros, levante os missionários, né? E desde quando eu cheguei na igreja em fevereiro de 2010, eu comecei a aprender, comecei a participar do discipulado. Como eu falei para o senhor, o pastor Humberto me mandou para cooperar, né, em projetos de Jesus em Minha Casa. Antes não era esse nome, era congregação familiar, né? Depois mudou para projetos de Jesus em Minha Casa. E o pastor sempre fala, né, que quando você vai cooperar, você tem que aprender como o líder faz, para quando um dia o líder não puder ir, você, o cooperador, ir lá e fazer igual, nem a mais, nem a menos, fazer igual, né? E aí eu lembro que em 2011, né, 2011, a gente cooperava em um projeto de Jesus em Minha Casa, e o pastor falou, a partir do próximo domingo, você que vai ser o dirigente de lá. Eita. Então a gente fica assustado, né, a gente fica com medo, nunca dirigir um culto na vida, mas fomos lá, fizemos o trabalho, então a gente faz esse trabalho de evangelização, de fazer o trabalho no lar, na casa, orava pelas pessoas. E eu lembro que quando a gente fazia esse trabalho, a gente orava e pessoas eram curadas, né? Depois iam para o culto e falavam, eu fui curado no projeto. Então, Deus nos abençoou. Depois a gente teve a oportunidade de começar a cooperar com a pastora Edilene lá em Carapicuíba. Né? Então, a gente cooperou bastante tempo com ela lá em Carapicuíba. Então, acabava o culto em Osasco de manhã, o culto de domingo de manhã. A gente saía de casa 7h30 da manhã para estar na igreja às 8 horas, que é a hora da oração lá. E a gente saía de lá e participava do discipulado 9 horas, depois do culto 10 horas. Acabava o culto, já ia direto para Carapicuíba. Então fazia um trabalho de evangelização em Carapicuíba, fazia um trabalho do culto lá em Carapicuíba. Voltava 5 horas da tarde e já ficava direto para o culto da noite. Então o nosso domingo sempre foi assim, né? Realmente o domingo o dia do Senhor, né? Que a gente fala que domingo é o dia do Senhor. Então é o dia da gente ficar. Então, às vezes os familiares convidavam para fazer alguma coisa no domingo, uma festa, alguma coisa, já sabe que no começo eles até convidavam, depois eles pararam porque já sabia que a gente não poderia ir. Que a gente tinha esse compromisso, né, pastor? Isso. E a gente sempre fez isso. Eu e a missionária Tessiani. Agora, a gente sabe também, meu amado irmão, que vocês também são aquelas pessoas que financeiramente cooperam muito com o pastor Humberto. E claro que isso é fruto da graça de Deus sobre a sua vida, Rafael, e de ver o pastor ali precisando, porque o nosso ministério é um ministério simples, nós não temos um produto que vendemos para poder ter recurso, nós confiamos e acreditamos que o nosso Deus abençoa os nossos irmãos
e esse irmão sensível abençoa a obra. Como é que é esse sentimento de gratidão pela obra de Deus, como é que isso tem se desenvolvido? Pastor, tudo que eu tenho tudo que eu tenho, a missionária, tudo que a gente tem na nossa vida hoje, né? A gente agradece a Deus por esse ministério. Se não fosse esse ministério, a gente não teria o que a gente tem hoje. Eu tenho 100% de certeza disso. Então, quando eu falo que a gente tem que estar junto do pastor, eu falei isso lá numa vez que eu dei o testemunho lá na igreja sede, que você estar junto com o pastor é ver as pequenas necessidades, né? Então, eu gosto de tornar o sonho do pastor uma realidade, né? Então, quando a Poxa, gente chegou na irmão, vamos igreja, orar para uns 300 Rafael, a Zona Sul. Aqui na Zona Sul, manda mais Rafael. eu lembro, né, que o pastor, aí os ventiladores da igreja estavam quebrados, então estava um calor muito grande. Então, Deus já colocou no meu coração que a gente tinha que fazer aquilo. Então, a gente foi e trocou os ventiladores. E aí, quando Deus coloca no coração do pastor Humberto de trocar as cadeiras lá de Osasco, agora são todas cadeiras novas, então a gente está dentro. Quando Deus colocou no coração do nosso reverendo de reformar a igreja sede. Então, isso é um sonho do reverendo, mas não é só dele. Tem que ser um sonho dos irmãos, um sonho nosso. Uhum. E a gente está lá e participa também. Então, isso é estar junto com o pastor e fazer esses sonhos tornarem realidade, né? Então, o que eu puder fazer para tirar a carga do pastor, eu faço. Então, realmente a gente tem tentado ajudar o máximo que a gente pode, né, quanto a isso. E eu acredito que se todas as pessoas pensarem assim, vai tirar muito o peso do pastor e o pastor vai poder estar para o que é o principal, que é a oração e a palavra. Poxa, e isso é muito interessante porque hoje você trabalha com o que, Rafael? Pastor, hoje eu sou empresário, né? Eu tenho a empresa Guimax Distribuidora. A Guimax Distribuidora é um sonho nosso, né? Desde do começo. Eu trabalhava em uma outra empresa, eu era um administrador de empresas, né? Uhum. E quando eu entrei na igreja, eu vi que um dos objetivos também era 300 empresários, né? Uhum. 300 empresários com o mesmo coração do nosso reverendo. Esse era o objetivo de oração. E eu coloquei no meu coração que eu queria ser um desses empresários. Então, eu me lembro que, eu também dei o testemunho aí, falei essa mesma coisa. Eu lembro que no dia que eu fui pedir orientação para o pastor Humberto sobre a abertura ou não da Guimax, né? Uhum. Eu queria abrir a minha empresa, mas eu queria que Deus me desse a resposta se era para abrir ou não. Eu não queria abrir do meu pensamento, da minha cabeça, eu queria ter essa resposta. E quando eu fui orar e fui pedir a orientação pro pastor Humberto, Uhum. ele estava numa ligação com o reverendo tinha acabado de ligar. Nesse dia ele ficou 1 hora conversando com o pastor Humberto. Meu pai. E nessa 1 hora, nessa 1 hora eu fiquei orando. Eu falei, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o que o Senhor quer para mim. Se for para eu abrir a Guimax, eu abro. Se não for, eu não vou abrir. Porque vai ser a sua vontade. E eu lembro que naquela 1 hora eu fiquei orando e depois o pastor saiu e eu conversei com ele, eu passei para ele a situação, como que eu sabia como fazer, já conhecia já os fornecedores, conhecia os clientes que eu poderia buscar para poder atender. E aí ele abriu a Bíblia comigo, mais uma vez, me incentivou. O pastor Humberto é um grande incentivador, pastor, em tudo. Não só nessa questão da Guimax, mas quando é para ir para o Rio de Janeiro, ele incentiva as pessoas a irem. Quando é para fazer alguma coisa na igreja, ele incentiva. Então, ele é um grande incentivador. E ele foi o incentivador da abertura da Guimax, né? E aí ele abriu a Bíblia comigo e falou, Rafael, se você sabe, vai, faz. E aí, quis Deus que em outubro de 2010 a Guimax Distribuidora fosse aberta. Então, hoje a gente tem até hoje, né, a Guimax Distribuidora é uma empresa de material de escritório, informática, limpeza. E a história da Guimax, pastor, ela é muito grande. Hoje a gente vai ter que resumir, porque é muita coisa, né? A missionária Teixeira já falou para mim escrever um livro. Eu falei, vai contar cada história, vai ter que ser um livro. Mas o começo da Guimax foi muito difícil. Para as pessoas que sonham ser empresárias, o começo é muito difícil. Ainda mais quando você não tem recursos, a gente não tinha nada, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha. Eu saí da empresa, pastor, e uma das orientações do pastor Humberto foi para mim pedir as contas na empresa, para mim não dar jeitinho, para mim não fazer a pessoa me mandar embora, porque não era ela que queria abrir empresa, quem queria abrir empresa era eu.
Uhum. Então o pastor Humberto falou, Rafael, você vai fazer a sua carta de demissão e você vai levar lá e você não vai receber nada. Você sabe disso? Eu falei, sei, pastor. E foi isso que eu fiz, pastor. Eu fui, levei minha carta de demissão e não recebi nada. Então não tinha R$ 1 para Uhum. começar a empresa, não tinha nada. Você Tinha um obedeceu, né? sonho, tinha um sonho e tinha Deus no controle de tudo, né? Então eu lembro que depois que eu saí de lá, que entreguei a carta, que sabia que não ia receber mais nada, eu fui para casa, conversei com a minha sogra, louvo muito a Deus pela vida da minha sogra e do meu sogro, que me ajudaram também no Uhum. começo. Minha sogra cedeu o quarto do meu cunhado, eu abri a empresa lá no computador dele, na mesa dele, na cadeira dele, Ó, e na casa da minha sogra não tinha nada, e meu sogro me emprestou R$ 2.000 para eu começar a empresa. Foi assim que eu comecei, pastor. é isso. E de, e de lá para cá, Deus tem nos abençoado, Deus tem confirmado que foi realmente Ele que me orientou para abrir a empresa. E muitas lutas, mas sempre com uma coisa, pastor, sempre Hum. fiel a Deus. Eu acho que Sim, isso é o mais importante, se for para resumir, o que uma pessoa sim. precisa para ser um empresário é ser fiel. Se você for fiel, o restante vai acontecer, Deus vai te abençoar. Então, a trajetória da Guimax começa assim, a gente começa lá na casa da minha sogra, depois a gente aluga um espaço. O pastor Humberto, sempre que tem essas mudanças, né, de espaço, de lugar, de Uhum. carro, o pastor Humberto sempre ele tá introduzindo, né? Antes da gente mudar, porque eu peço orientação para ele, o que ele acha, e depois, na hora que acontece, ele vem para fazer a oração. Então, ele fez a oração lá na primeira casa, depois fez a oração nessa casa que a gente está agora. Então, tudo dentro de uma orientação pastoral, né, pastor? Poxa, isso é tão importante, Rafael, que você está falando, porque a gente percebe que as pessoas que mais são nutridas de uma cobertura espiritual são as pessoas que mais dão certo. E a gente quer agradecer a Deus por isso. Agora, Rafael, qual conselho você daria para aqueles que querem empreender? Eu tive conversando com o pastor Everson e ele estava me dizendo os desafios para empreender hoje no Brasil. Quais são os conselhos que você daria para a pessoa que está querendo começar um negócio? Sim, pastor, nessa linha do pastor Everson, é muito difícil empreender no Brasil. O imposto daqui, a carga tributária é muito alta e cada dia a gente vê que eles aumentam mais, né? Então, para você contratar uma pessoa, você tem que pagar, além do salário dela, muito imposto. Então, empreender no Brasil é um desafio e você precisa estar com Deus para poder aceitar esse desafio, porque é muito difícil. Então, eu lembro que na época da Covid, né, escolas fechadas é um dos nossos público-alvo, empresas fechadas, né, tudo fechado. E o que a gente ia vender? Se a gente vende o material, a gente precisa que as empresas comprem esse material e que elas gastem esse material. Uhum. Todas as empresas estavam trabalhando em casa, então a gente vai reinventar a Guimax, a gente vai atrás de álcool em gel, a gente vai atrás de tapete sanitizante, a gente vai atrás de, de totem de álcool em gel. Então a gente reinventou praticamente a Guimax e conseguiu ter sucesso por conta dessa reinvenção. Então, o que eu posso falar para quem quer ser um empresário, quem tem esse sonho, eu até escrevi no jornal da nossa igreja, em julho de 2023, eu escrevi 7 passos para você Uhum. ser um empresário de sucesso, né? E só que eu acho que eu posso resumir em um passo. O primeiro, você precisa ser fiel a Deus. Missionário, eu quero abrir uma empresa Ó, hoje, mas eu ainda não sou fiel a Deus. Não abra, não nem abre. Primeiro você começa a ser fiel a Deus a partir de hoje, amanhã você vai lá e abre o seu CNPJ. Então é o primeiro passo. Você, não, e as pessoas, você Rafael, precisa. elas acham que essa parte da fidelidade ela não precisa ser tomada conta. A gente é pastor, a gente conhece histórias, conhece vidas de pessoas e a gente percebe, já vimos vidas se desmoronar por falta da fidelidade. E você começou certeiro, você falou, para iniciar você tem que ser fiel a Deus. E quando fala de fidelidade, você está falando de quê? De oferta, de dízimos? No dízimos e nas ofertas, né, pastor? Nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é um mandamento, então não tem o que falar, tem que ser fiel ao dizimista. E na oferta, é você ter um coração aberto. Quando você está ofertando, você está demonstrando o seu amor para com Deus. Sim. Então, e a oferta, tanto para a obra de Deus, como um dos pontos também que eu escrevi no jornal, é que você tem que ter um coração aberto para com
com as pessoas que representam Deus aqui na Terra, que hoje é os pastores, então nosso reverendo, pastor Humberto. Quando você abençoa um pastor, quando você abençoa o nosso reverendo, você tá trazendo benefícios para você. Deus, ele vai te abençoar porque você está abençoando um homem de Deus. Ô Rafa, você falando isso, eu me lembrei de uma situação que aconteceu com o nosso reverendo e ele traz isso, eu sempre ouço com muita atenção esse testemunho. Na época da formação dele, lá em São Paulo, ele disse que estava na porta de uma espécie de uma lanchonete, que era na frente da lanchonete, atrás era um restaurante, e ele conta que uma determinada pessoa, um senhor, chega, pergunta se ele conhecia um bom restaurante e tal, aí ele diz que eu conheço e tal, aí era lá nos fundos, né, que só ia para lá naquela época comer, almoçar quem tivesse recurso, e ele ali lutando com tudo, né, que imagina, ele não era de uma família de linhagem de pastor, ele era alguém comum que estava fazendo curso de teologia. E aí então ele vai acompanhar o senhor e o senhor pede ele para sentar junto, e aí o senhor começa a contar a história dele para o nosso reverendo, lá atrás. E ele disse que ele era um grande empresário e tal, e ele então disse para ele, olha, minha vida mudou quando eu fiquei observando um pastor andar a pé e dei meu carro, eu ofertei o meu carro para ele. E ele disse que a esposa foi contra, todo mundo foi contra, só que hoje ele era dono de uma frota de avião. Aí você imagina, você usou uma palavra, abençoar homens de Deus. Então, a gente percebe que a bênção, quando você cristão, você irmão, você tem essa graça de abençoar, seja o pastor, seja o missionário, seja o irmão, seja o que for, Deus realmente retribui isso. Sim, senhor, pastor. E também, pastor, muito importante a gente ser fiel quando as coisas não estão bem. Uhum. Porque a gente teve esse tempo da Agmax, né? São 14 anos já de empresa, e teve épocas que a Agmax não estava bem. Teve épocas que a gente não tinha, só que mesmo assim a gente precisa ser fiel. Então eu me recordo de ofertas que a gente fez, que a gente não tinha o valor, que ia faltar para poder pagar uma conta, que ia faltar para poder pagar um boleto no outro dia, só que a gente foi fiel, a gente fez e Deus nos abençoou. Eu falei também da outra vez que eu dei o testemunho, que eu sempre tive, eu olhava para o faturamento da Agmax e eu sempre tive o desejo de chegar num determinado valor, né, pastor? Sim. E eu nunca tinha alcançado. E foi depois das ofertas para a reforma da igreja sede, né, que nós conseguimos alcançar esse valor. Eu até falei em 2020, esse valor que eu sonhava 2 vezes mais, em 2021, 5 vezes mais, em 2022, 6 vezes mais. Então, tudo isso, quando a gente é fiel a Deus, Deus nos abençoa. E essa é a certeza e a realidade que a gente tem. Então, a gente tem que ser fiel, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que você vê a dificuldade, que você vê o gigante, você vê o problema, mas eu tenho certeza que se você for fiel, mesmo assim, Deus ele vai abrir as portas e vai te abençoar, assim como fez comigo e com tantas outras pessoas. Ótimo, eu vou com um break rápido, mas eu volto para concluir com você, Rafael, porque a conversa está muito boa aqui com esse jovem. Meu amigo, eu quero te pedir uma coisa, curta primeiramente, comente essa live e compartilhe com alguém. Você que conhece alguém que está precisando de uma palavra de Deus, faça isso. Nos ajude, porque isso vai abençoar outras vidas em nome de Jesus. A gente vai pro break e daqui a pouco a gente volta já já. Olha só o que acabou de cair na minha mão, uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. O que quer dizer isso? Vamos fazer um sorteio. Você que quer que chegue aí na sua casa, dentro do território brasileiro, conversei com o senhor da empresa, falei, olha, e se alguém é lá de Brasília ganhar? Eu mando entregar em Brasília. Se alguém for lá de Pernambuco, eu mando entregar em Pernambuco. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Você vai ganhar o número da bênção, não é o número da sorte, não é o número da bênção. Você vai tirar uma foto no mercado, é claro, com a tapioquinha da Pernambuquinha, não pode ser outra. Você tira uma foto igual a Michelle fez, olha a foto da Michelle.
olha a foto do pastor Ricardo, eles fizeram isso, e você vai mandar para mim a sua foto com a embalagem lá no mercado da Pernambuquinha. Você também vai curtir a página da Pernambuquinha, vai mandar um print dela para mim, curtindo a página, com a sua curtida, e junto com a sua foto. O que eu vou fazer? Você vai ganhar um número da bênção. E desse mês, vamos sortear e você vai ganhar uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. Agora é claro, é sortido, tá? Não vem só a natural não. Aqui você vai ter ela, a integral, 2 integral. Você tem a tapioca de creatina, você tem a com whey protein e tem a natural. Chega aí na sua casa. Vai lá, compra uma, é claro, tira uma foto, curta a página que, quem sabe, uma caixa dessa chega na sua casa. Deus te abençoe. Eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. Muito bem, Rafael. A gente vai entrar, infelizmente, vamos chegar ao fim dessa história, mas qual seria o conselho, Rafa, para jovens que, como você, estava perdido, sem rumo na vida, dentro de dessas comunidades aqui do Brasil, né, do mundo aqui do Brasil principalmente, mas qual o conselho que você daria? Sim, senhor, pastor. Se eu posso deixar uma mensagem, né? Tudo é possível. Quando você acredita em Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, tudo é possível. Então, eu era uma pessoa que bebia, que fumava, que estava sempre em festa, em balada, que não queria saber nada de Deus, que achava que Deus era qualquer pessoa, que Deus não era importante. Mas quando eu conheci o verdadeiro Deus, quando eu conheci Jesus Cristo na minha vida, ele me mudou, ele me transformou. E hoje, tudo que eu sou é por conta desse Jesus. Então você, que às vezes está achando que a sua vida acabou, que não tem mais jeito para você, que agora só é acabar a vida, é morte, não pense isso, porque Jesus, ele transforma, Jesus, ele muda a vida, né? A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, como eu estava perdido. Estava em direção ao caminho do inferno, mas Jesus me resgatou, Jesus me salvou e ele pode fazer com a sua vida também. Basta você acreditar, basta você crer, você aceitar Jesus e experimentar esse Jesus, experimentar isso na sua vida, que eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar e aí você pode chegar onde você quiser. Você pode ser um grande empresário, você pode ter uma família abençoada, ter um casamento abençoado,
Basta você acreditar nesse Deus, pastor. Poxa, que legal. A gente sente falta de não estar aí do seu ladinho até esse ano, porque as mulheres, elas abrilhantam as entrevistas. Mas a gente gostou muito de ter conversado com você, meu irmão, porque com certeza existem muitos testemunhos e a gente percebe que o ministério que Deus entregou ao nosso reverendo tem resgatado vidas, resgatado pessoas. É um ministério da palavra, um ministério que busca levar o evangelho ao perdido, as pessoas que estão sem esperança nesse mundo. E assim como você, com certeza, muitas vidas são alcançadas e a gente quer que você, meu irmão, você amigo que está nos acompanhando, você possa levar essa palavra, esse evangelho verdadeiro às pessoas, porque pode ter certeza, ele realmente salva. Você vê o Rafael, que veio de uma separação, que veio de uma vida de bebidas, devaneios, baladas, sem rumo, mas aí quando ele aceita o convite de uma das suas irmãs, vai ao culto, a vida dele começa a mudar. É o primeiro passo, né, Rafael? Você falou sobre processos, né? Mas foi o primeiro passo. O primeiro passo é você aceitar Jesus, é você dar uma oportunidade, dar uma chance para ele experimentar esse Jesus, né? E aí o resto o Espírito Santo vai fazendo conforme você vai deixando. É verdade. E é interessante que à medida que você se entrega, à medida que você se envolve, porque às vezes, Rafael, tem aquela pessoa que ela até foi, mas ela sabe, ela tá meio lá, meio cá, ela não se entregou plenamente e aí ela não vê tanto retorno na vida dela espiritual por falta de uma entrega, que isso também é real. Sim, senhor. Sim, senhor. A gente precisa se entregar totalmente, né? A gente se entrega totalmente para tantas coisas, pastor. Sim. Quando a gente se entrega, quando a gente está na vida de beber, de sair, a gente se entrega totalmente. A gente vai e fica até 7 horas da manhã, como eu fiquei naquele sábado, um dia antes de eu aceitar Jesus. Então a gente se entrega para tanta coisa, por que não se entregar para esse Jesus que nos salva, que nos resgata, que muda a nossa vida, que transforma? Então você se entregar realmente de corpo, alma e espírito, e tenho certeza que Deus ele faz a parte dele. Basta a gente fazer a nossa. Fazer a nossa. Rafael, muito obrigado. A gente quer agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por você estar aqui contando sua história, compartilhando um pouco da sua história conosco e que Deus possa te abençoar muitíssimo. Amém, pastor. Eu também quero agradecer ao Senhor, louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, do pastor Humberto, de todos os pastores, missionários, todos os membros da nossa igreja. Muito obrigado e eu espero realmente que toda essa história edifique a alguém, né, que alguém consiga mudar de vida assim como Jesus nos transformou também, pastor. Obrigado. Tchau, tchau. Deus te abençoe. E a palavra é essa, né? Edificação. Amém, sim, senhor, é isso mesmo. Obrigado, amigo, pastor. Obrigado você. Meu amigo, eu conversei com o Rafael, um homem de Deus, casado, um homem envolvido na igreja, junto com o pastor. E que testemunho. Agora, com certeza, você pode ser o próximo a estar aqui comigo, sentado na cadeira ou de longe, né, como o Rafael, para contarmos a sua história, para abençoar outras vidas. Deus abençoe você. Hoje é sábado e amanhã é dia do Senhor. Estaremos juntinhos para louvar e adorar o nosso Pai. Sábado que vem, às 22 horas, eu estou aqui com vocês. Deus abençoe, Shalom, Adonai e nos veremos em breve. Tchau.